Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês, mais uma aula aí de Blender, tá? Eu vou fazer aqui uma ilustração em 3D, né? Na verdade a gente não fala que a gente desenha em 3D, a gente fala que a gente modela. Eu vou criar um modelo 3D desse vírus aqui, do Corona. Isso daqui, pessoal, essa foto eu peguei no Google também, fiz uma busca lá de 30 segundos, né? Eu não estou aqui para dar aula de vírus, nada, eu estou mais, na verdade, para mostrar como a gente poderia aplicar a ferramenta numa aula dessas, tá? Então, assim, eu vou fazer a modelagem desse vírus, tá? Vou fazer a anatomia dele, eu vou me basear, essa foi uma das imagens mais legaisinhas que eu achei, tá? Então eu vou me basear nela, na descrição que a gente tem aqui, e aí eu vou ensinar vocês a fazer uma aplicação interativa bem interessante e bem simples, na verdade, tá? Eu acho que qualquer médico, qualquer pessoa que trabalha na área de saúde conseguiria fazer isso daqui com muita facilidade e vai ter um produto, um resultado final muito legal, tá? Então, beleza. Então, vamos modelar esse vírus. Basicamente, ó, a gente tem que ter essa casca dele aqui, tá? Eu quero fazer um corte nele também, tá? Para a gente ver a parte interna. Tem essa estrutura aqui que é a glicoproteína S, hemaglutina, esterase, HE, que é essa roxinha. E aí aqui dentro tem o filamento do RNA, tá? E basicamente é isso. Eu vou fazer a casca, essas duas estruturas e o filamento do DNA, e depois a gente vai mandar isso para o Sketchfab, que é uma plataforma real-time para web, onde a gente vai poder controlar esse modelo, colocar materiais, enfim. Vamos lá então. Então eu vou começar criando aqui uma esferinha, o V-Sphere. Vou deixar ela desse tamanho mesmo, se quiser adicionar mais segmento, ó, já clica na janela ali embaixo. Vou deixar o 64 por 32, vou dobrar o número de segmento. Vou dar um clique com o botão direito, Shade Smooth, tá? Esse cara aqui, ele vai ser tipo uma casquinha que vai ficar por fora, tá? Mas ele vai ser meio transparente e eu vou chamar ele, se você clicar aqui do lado, ou dar um F2, ó, F2, renomeia, eu vou chamar ele de casquinha e eu vou trocar a visualização para random, cada um vai ficar de uma cor, tá? Para duplicar essa bolinha, você dá aqui um Shift D, ó, Shift D ficou duas agora, e dá um ESC para ela ficar no mesmo lugar. Já uso o Tab e a escala para diminuir, percebam que ó, Alt Z eu deixo transparente, então perceba que eu tenho uma estrutura dentro da outra aqui, tá? Vamos só apagar de fora, ó, clica no olhinho aqui que ele esconde, e eu posso voltar com o meu Alt Z, renomeia ele de novo, essa aqui vai ser, bom, já vou usar então membrana proteica, M, então vamos chamar de membrana proteica, M, legal? Ó, trocou o nome, ele troca a cor também, é interessante, e já é legal você adotar alguns nomes, né? Porque já vai fixando os nomes e mais adiante você vai ver que vai ficar mais fácil de lembrar também para renomear as coisas e tal. O que eu quero fazer aqui com essa geometria é tirar um pedaço dela, tá? Então eu vou dar um 7, vou vir na vista superior e vou selecionar, ó, vou dar um 3 para pegar as faces e vou pegar só um quarto dela aqui. Aproxima, pega todo mundo, segura o Shift aqui que ele adiciona na seleção. Então eu vou pegar todos os polígonos aqui. Ver se pegou todo mundo mesmo, dá um vírgula aqui. Aperto 1, que você vai para frente. E se eu segurar o Command, no Windows acho que é o Ctrl, eu tiro da seleção, tá? Eu quero na verdade só essa bordinha aqui, porque eu vou deletar ela. Eu vou dar um X e vou deletar as faces. Então eu tenho esse pedaço aberto, tá? Aqui eu vou adicionar um modificador que ele se chama Solidify. Olha lá, o Solidify ele cria uma espessura aqui. Eu posso até controlar o thickness, tá? Para ele não ficar, perceba que ele ficou meio arredondado, né? Ficou meio estranho. Vem aqui nos pontinhos, normal, e liga o Auto Smooth, só para ele ficar essa quininha, né? Parece que é um fatiado ali de uma anatomia, né? Então
Uso aqui só um pouquinho uma espessurinha dele, que aqui eu vou ter também alguma estrutura, né? Legal. Então essa estrutura aqui seria, né, posso até estar falando alguma besteira aí, não liguem, tá? Mas seria essa membrana. Eu já vi algumas anatomias também que eles mostram aqui como se fossem as ligações, né, as células, né, coladas aqui dessa membrana. Então eu faria essa representação aqui, por exemplo, com um cubo. Eu vou só diminuir o tamanho dele. Diminuo aqui a escala, ó, S, Y, SX. Consigo colar nisso aqui, ó. SZ também um pouquinho. Se eu pegar todas as beiradinhas aqui, Command B, é o bevel, eu consigo arredondar isso aqui. Chamo aqui, ó, segmentos 1, 2, 3. Legal, também dou um smooth nesse cara, tá? E aí o que eu vou fazer, ó, o pivô dele tá aqui no meio, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou ligar o modo de edição, vou puxar, pegar todo mundo, ó, todos os vértices, vou dar um G, um Z, e já vou, ó, G e Z, e já vou trazer ele mais ou menos para o tamanho aqui, tá? G, Y. Então você vai ter que ir ganhando esses conceitos, essas noções de modelagem, praticando, tá? Gasta aí algumas horas brincando aqui, modelando alguma coisa, modela, apaga, não se apegue aos modelos, tá? Eu já fiz milhares de modelagens a vida inteira, tá? Personagem só, eu acho que eu já fiz mais de 500 facilmente e não se apeguem, é um negócio virtual. Faz, erra, começa de novo e de novo e de novo, e aí só com a prática vocês vão conseguir ganhar uma fluência, fazer com nenhuma dificuldade, tá? Eu costumo sempre brincar que primeira vez que você dirige é mó difícil, mas tem que pensar, tem que apertar, o carro sai dando aquele tranco, né? E aí você vai fazendo tanto isso que uma hora você dirige sem pensar, né? O cara dirige ouvindo som, falando no celular, né? Xingando o outro no trânsito e nem pensa que ele está dirigindo, você nem raciocina, mas é tipo respirar, né? E aqui modelar é a mesma coisa. Depois que você pega a manha das ferramentas, que você treina, aí você vai fazendo meio que sem pensar. Você olha o desenho e sai desenhando aqui, né? Aqui eu enrolo um pouquinho porque eu preciso explicar, eu tento não atropelar muito as coisas, mas daria para fazer um modelo desse em minutos, tá? Com um pouquinho de fluência, de prática no programa, tá? Então, vamos só colar esse cara aqui, de frente também, deixar ele mais ou menos no tamanho. E aí o que eu vou fazer aqui, ó, é fazer algumas cópias dele, tá? Eu vou dar um R e vou girar ele um pouquinho. Perceba que eu estou na vista de frente, né? É o 7, não, 1, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift D, um R e vou girar ele um pouquinho pro lado, tá? E aí eu vou apertar o Shift R algumas vezes, ó. Shift R, ele refaz, ele repete, na verdade, a última operação, tá? Então a gente tem, por exemplo, essa membrana aqui, né? Cada tijolinho delas aqui, tá? É alguma representação também. Vamos fazer essa estrutura aqui, ó, que é a glicoproteína. Percebe que ela já é mais orgânica, né? Ela já é mais bagunçada. Então, ó que bacana aqui, ó, no Blender ele tem uma ferramenta de escultura. Tá? Eu posso criar aqui um cubo, por exemplo. Vamos só diminuir ele aqui bem. Eu vou dar um G e um Z, puxar ele aqui para a beirada. Ó, e aí eu vou dar algumas divisões nele. Vou dar aqui, ó, Add, Subdivide, Subdivide. Vou dar um Command 1, Command 2, vai. Deixei ele com bastante segmento, tá vendo? Ele tá com bastante polígono. Deixo ele com Smooth também. E dou um Apply. Ó, o Apply fez tudo virar ponto, né? E aí eu entro aqui, ó, Command espaço, não, Shift espaço, não,
também não há espaço. Perdão, Command Tab. Command Tab você tem aqui, ó, Sculpt Mode. Perceba que agora o Tab ele alterna entre o Edit e o Sculpt. Tá? Você tem os modos aqui, né? Então, Sculpt Mode. O que é o modo de escultura? Ó? Agora eu trabalho com esse cara aqui, ó, como se fosse uma massinha, tá vendo? Isso é muito legal para modelar. Você não precisa ficar puxando ponto, você não precisa pensar de uma maneira tão geométrica, tá? Você tem aqui algumas ferramentas, ó, por exemplo, você tem aqui o Grab, que é o G. Ó, o Grab você puxa, vamos desligar a simetria aqui. Ó, o F você aumenta o seu raio de ação, né? E o Grab você puxa ele aqui, então você vai modelando como se fosse uma massa de modelar mesmo, tá? Se você passar o Shift aqui, ele suaviza, né? O Shift é o Smooth, tá legal? Eu poderia até entrar no modo de edição e apagar essa parte de baixo, eu não vou usar ela mesmo. Command... Na verdade eu peguei tudo errado. Vou pegar só esse aqui de baixo, esse polígono, esse vértice aqui, ó. O último, né? Command 3 e Command mais. Posso pegar todo mundo aqui embaixo, aí apagar. Apaguei as faces, né? E aí eu volto para o modo de escultura, ó, Command Tab, escultura, e consigo modelar algo mais orgânico aqui, tá? Vou puxar ele para baixo. E essa beiradinha aqui, ó, eu vou usar o Draw mesmo. O Draw você passa, ele... Ou o Draw, ou um que é útil aqui é o Inflate. Na verdade, acho que só com o Grab aqui dá para fazer tudo. Mas cada pincel desses aqui vai agir de uma forma, tá? Mas o que eu quero é algo meio bagunçado, né? Essas ilustrações aí, elas são às vezes controversas, né? Um fala que é de um jeito, o outro fala que é de outro. Mas o que é importante é ter uma representação, né? Eu não sei, acho que eu nunca vi uma foto de um vírus, né? Mas às vezes até, dependendo da sua criatividade e também do conhecimento técnico, né? Às vezes uma representação em 3D dessa fica até mais legal do que uma foto, né? Para você explicar alguma coisa, enfim. Então é isso aqui, ó. Não vou nem tenho muita habilidade aqui para esculpir nada, mas é uma pecinha dessa que eu gostaria. E aí eu vou agora, volto para o modo de edição de objeto, aliás, e com o R, ó, eu consigo Shift D, R, e aí eu duplico, tá? Shift D, R. Porque como o pivô eu deixei ele lá no meio, ó, quando eu dou o R ele já gira em torno, né? O pivô dele tá lá no centro. Então você pode pôr ele de frente aqui de repente, ó, de cima, Shift DR. Shift R você repete, né, o comando. E aí você pode só ir girando eles aqui e bagunçando, né? Ah, Tito, não tem uma forma mais fácil de bagunçar isso aqui? Cara, você pode usar programação para tudo aqui, né? Shift D e R. Então eu poderia rapidamente escrever um script ali que bagunça essas rotações, né? Daria também, é possível. Legal. Se você quiser girar o objeto no próprio eixo, né, para não ficar todo mundo virado para o mesmo lado, muda aqui, ó, de global para local, e aí você pega R, Z, ó, é o Z do próprio objeto, tá vendo? E aí você consegue, ó, RZ, consegue dar mais uma bagunçada aqui, R e Z. Beleza? Temos essa outra pecinha aqui, ó, que é a hemaglutin esterase. Mesma coisa, eu vou criar mais uma malha, cilindro, vou deixar com, pode ser 32 mesmo, só lembra de dar um smooth, ó, diminuir,
apago o polígono de baixo, tá? Não preciso dele. Então esse aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um G e um Z. Eu vou dar um E, um S para escalonar, E para subir, E para subir, S para escalonar, S de novo. Tem que ser E e S, né? Para ele criar uma nova face. E para baixo, S, tá? Vamos pegar todo mundo aqui e diminuir o tamanho, acho que um pouquinho menor ainda. Beleza. Aí saio do Object Mode, né? Que aí agora eu estou girando o objeto. Saio do Edit Mode, aliás, né? Legal. E aí você vai duplicar mais alguns também, ó. Shift D e R, você vai fazer. Shift D, R e Shift R para repetir, né? Shift D, R, Shift R. Shift R ele já cria mais um até. Se você apertar o R duas vezes, ó, R, R, perceba que ele muda a rotação, tá? Agora ela fica tipo perpendicular à tela, mas ainda é a rotação do objeto ali. Legal, então a gente tem a nossa estrutura aí toda criada, né? Faltou o filamento do DNA, olha o que a gente pode fazer. Esse aqui eu vou fazer só um espiral, né? Tipo um fio de telefone, né? Olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Vou dar um Shift A. Primeiro que eu quero esconder todo mundo, tá? Se eu pegar alguém e der um H, que é o olhinho, na verdade ele esconde o objeto, tá? Ou se eu pegar e der um Shift H, ele esconde todo mundo que não está selecionado. Alt H, volta todo mundo, tá? Inclusive que eu escondi no início. Então Shift H e Alt H esconde todo mundo ou aparece todo mundo. Para fazer o filamento do DNA, eu vou tirar o 3D cursor ali para não atrapalhar, vou tirar esse menu do lado e vou criar o Shift A, Mesh, Círculo. Vou criar um círculo, tá? Esse círculo aqui, eu vou dar uma edição e vou virar ele vou selecionar aqui um, vou pegar ele com a rotação em X, vou virar ele 90, tá? E aí eu vou aplicar nele um modificador que se chama Screw. Screw é o parafuso, ele faz na verdade uma revolução do objeto, tá? Revolução é como se fosse aquele torno, né? Que ele fica girando, né? Seria um perfil baseado num torno, né? Ou uma revolução, uma volta que ele faz com a forma. Então, o que vai acontecer? Se eu der uma edição no círculo aqui e pegar ele com G e puxar para o lado, ó, olha o que ele está fazendo. O Screw, na verdade, ele faz a volta, tá vendo? Ó? Vamos deixar ele com, olha lá, 180. Ok, ele pegou esse meu perfil, perceba que o perfil, o pivô dele ficou aqui no meio, tá? Eu trouxe ele para o lado, só os pontinhos do círculo, né? Sem o modificador, ele ficaria isso aqui, né? Então tá, o que eu quero não é 180, eu quero várias voltas, ó. Eu vou dar tipo 5.000, ele vai dar um monte de voltas. Eu vou criar mais steps também, mais segmentação, e eu vou também aumentar, ó, o screw seria a altura dele aqui, tá? Então se você quiser fazer uma hélice aqui, um espiral, né, de um DNA, você poderia usar esse modificador. Eu vou colocar aqui então vários passos, eu vou pôr tipo 5.000, 5.000 no ângulo e a altura também, ó, vai ter que diminuir. Uma coisa que dá pra gente fazer também, para ele não ficar tão pesado, né, que isso aqui tá com muito polígono, na verdade. Ó, se a gente selecionar ele aqui,
Você vê que tem 160 mil vértices. Às vezes para uma aplicação em tempo real é legal você otimizar as coisas, né? Então eu vou só pegar aqui o meu círculo, vou dar aqui um select, checker deselect, ele deseleciona um por um sim, um não, né? X, deleto, dissolve vértices, tá? Vou fazer até de novo isso aqui. X, dissolve vértices. Não precisa de muito segmento, porque você ainda tem um smooth, isso aqui vai ficar de longe, não vai aparecer tanto, mas você já salvou uma boa segmentação ali, tá? Vamos aumentar isso aqui, bem, 24 a 50. E aí é controlando aqui. Essa peça também ela tem que ser bem menorzinha, né? Bem mais fininha. Posso jogar ela para dentro. Ok, mas com isso a gente tem então um espiral aqui, né? Vamos até um pouquinho mais fininho ainda. Um pouquinho mais para dentro e mais voltas eu quero. 5.000 não, 10.000, tá? Então legal, então o screw é esse modificador. E eu conseguiria também dobrar isso aqui, né, para fazer uma bolinha para caber ali dentro. Eu uso um outro modificador, ó, Simple Deform. Troco ele aqui pro... cadê? Na verdade, esse é o Screw. Aqui, ó, Simple Deform, Bend. Olha o que o Bend faz. Vou deixar aqui, ó, 360. Ele deu uma volta 250. Ok? Então isso aqui é o Bend. Ó, a deformação dele, ele dobra o objeto. Vou deixar 360 mesmo. Legal? E aí também é aquele negócio, é uma representação, né? Eu não sei como que é um DNA de um vírus, mas dizem que é algo assim. É o que eu vejo nas representações, né? Então vamos só diminuir ele aqui, para ele caber dentro do vírus. Opa. S, diminuir. Cola nele, S, diminuir de novo. E aí, vamos esconder a parte de fora. E aí você vai ter que achar um lugar aqui para ele. Legal? Se você quiser duplicar o objeto, ó, Shift D, e aí você usa o R. Na verdade o pivô dele tá aqui, tá meio ruim de posicionar, né? Troca o pivô aqui, ó, global, e deixa ele ponto médio, seria? Bound Box Center. Aqui ficou ruim. Para isso existe o 3D Cursor, na verdade, tá? O 3D Cursor é esse cara que... Ele é tipo um marcador, né? Se você colocar a rotação aqui em volta do 3D Cursor, você vai ver que ele gira agora no centro, né? É só a coordenada nele, a referência ali para girar, tá? Então eu vou só copiar mais um aqui e deixar eles meio um emaranhado aqui. Legal? Só toma cuidado para não sair nada para fora ali. Beleza? Fica tipo esse monte de fio de telefone aqui dentro. Já é uma representação legal, né? Beleza. Agora, pessoal, a gente precisa também separar os materiais, tá? Isso é legal fazer aqui, porque é aquele negócio. Deixa eu salvar primeiro meu arquivo. Salva ele aqui, ó. Vírus Corona
E aí o material, ó, muda aqui a visualização para material e o que acontece é que não tem material em ninguém. A gente vai precisar criar o material de todo mundo, tá? Um por um. E só que o material é legal você configurar lá no Sketchfab direto, tá? Eu acho que não compensa você ficar configurando, viajando muito aqui no material, porque às vezes você manda para lá e ele muda alguma coisa. E o Sketchfab vai ser o nosso visualizador. Eu não quero, na verdade, fazer um filme disso aqui, mandar um vídeo para o meu aluno ou para o meu cliente. Eu quero, na verdade, criar uma visualização para ele abrir, conseguir girar, conseguir clicar e ir até algum lugar, abrir uma caixinha de texto com uma informação, tá? Então a gente vai criar uma aplicação interativa para mostrar, para exibir isso daí, tá? O que eu vou fazer aqui, na verdade, vai ser só separar os materiais. Então, vamos pegar um por um aqui. Vou separar objetos que tenham o mesmo material, né? Eu vou lá no material, vou criar um novo material para ele. Se você quiser colocar os nomes nos materiais, ó, 2 cliques aqui, ó, casquinha. É legal renomear porque lá você não vai saber por onde se orientar, tá? Então, eu vou criar um outro material para o RNA. Já vou deixar tipo um amarelo aqui. Eu vou, na verdade, só separar as cores, só para diferenciar, tá? Se você arrastar o material para os outros, aí ele aplica em todo mundo também, né? A partir desse ícone aqui. E aí, dá um nome para ele aqui. Vou pegar a parte dessa casca aqui, esqueci o nome. Também vou colocar mais uma cor. Esconder. Todo mundo que eu já fizer eu escondo, que vai ficando mais fácil, que é o H para esconder. E aí pode jogar uma cor aleatória tal agora, porque depois a gente vai mudar tudo. Então para essa peça meio orgânica aqui que eu esqueci o nome também. Legal, pessoal. Então esse aqui, ó, vamos dar um Alt H para voltar todo mundo. Essa peça de fora eu vou querer um pouco de transparência nela, então você desce lá. Ela vai ser transparente, tá? Mas eu não vou ligar isso aqui no Blender agora, porque a gente pode fazer isso lá no Sketchfab, tá? Então essa aqui é a nossa cena, ó. Salvei minha cena, perceba que ele salvou um arquivo .blend, né? E aí a próxima etapa, pessoal, é a gente gerar uma aplicação usando este site aqui, ó, Sketchfab. E lembre-se que se você quiser se aprofundar na ferramenta, no Blender, ou quiser que o seu aluno assista o curso de Blender, conheça a ferramenta mais a fundo, acesse o meu curso completo de Blender, onde eu ensino a ferramenta passo a passo, atalho por atalho, criamos juntos vários projetos. E se você quiser se aprofundar no uso de scripts, expressões matemáticas e fazer programações de ferramentas para o Blender, eu sugiro que você aprenda a linguagem Python aplicada ao Blender, que é outro curso que eu tenho. Basta você acessar o meu site para conhecer, beleza? O Sketchfab, pessoal, para quem não conhece, ele é um marketplace de modelos 3D, tá? Você pode colocar aqui um modelo 3D e visualizar ele do celular, de um site na internet, ou até vender o modelo 3D. Se um dia você precisar comprar um modelo 3D ou mostrar numa aula um modelo 3D, fica aqui mais uma ideia. Se você chegar aqui, ó, Human Body, vamos usar aqui Anatomy. Se você colocar aqui, filtrar sua pesquisa, né? Colocar coisas às vezes compradas, né? Olha o tanto de modelo interessante que dá para você achar, tipo para uma aula de biologia, por exemplo. Olha lá, um modelo do coração em recorte, tá vendo? No caso aqui o cara vende por 10 dólares, se você quiser comprar
usar numa aplicação em 3D, num game que você fizer, você pode comprar o modelo dele. Mas no caso você pode só abrir aqui, ó, e visualizar na tela. Deixa eu desligar o som. E navegar através das anotações, ó. Tá? Se eu abrir ele aqui em tela cheia, olha lá, eu tenho uma aplicação em 3D rodando aqui com som, com animação, né? É muito legal isso aqui, é muito útil na verdade, tá? Então não preciso nem falar nada mais, mas muita coisa já existe pronta aqui no Sketchfab. Você não precisa na verdade nem comprar. Se você vai estar abrindo só para olhar, já é uma bela de uma ferramenta para você explicar, tá? Então busquem aqui. Tem bastante coisa ruim também nesse site porque ele é de graça, qualquer um pode publicar coisa, né? Mas se você fizer as buscas inteligentemente, né? Tentar filtrar o que você quer, você pode achar, por exemplo, quero um modelo de um dente, por exemplo. Molar superior, tá vendo? Modelos de arcada com recorte. Vixe, um professor de biologia vai viajar nisso aqui, né? E tudo que você quiser mostrar, basicamente, você vai achar, vai encontrar nesse site, tá? Não vou perder tempo, não vou gastar tempo aqui, porque você já sabe o que fazer. O que eu quero fazer, na verdade, ó, é chegar lá no meu perfil do Sketchfab e subir um modelo e colocar ele aqui, tá? Depois, se vocês quiserem visitar a minha página de modelos, ó, você pode colocar o meu nome e você vai cair nesse perfil aqui, tá? E inclusive eu já tinha feito, né, um modelo preliminarmente, né? Mas tem alguns personagens, alguns modelos que eu uso nos meus jogos e vamos colocar esse coronavírus aí também e vamos fazer uma aplicação dele, tá? Então vou dar aqui um upload. Percebam que o Sketchfab ele já aceita o modelo do Blender direto, tá? Isso já é mais uma vantagem de usar o Blender. Ele é tão popular, ele é tudo aberto, todo mundo que vai programar uma ferramenta consegue integrar facilmente os recursos do Blender, né? Então eu posso só chegar aqui, pegar o meu modelo do Blender, ó, arrastar ele para cá, upload files. Se o seu modelo tiver as texturas, né, você põe tudo num zip, sobe o zip, as texturas, o modelo, e ele vai processar isso aqui e a gente vai começar a fazer a edição da aplicação em tempo real, né, dessa janelinha interativa aí com essas anotações e tal. Então sobe o arquivo e aí você vai ter que esperar um minutinho aí para ele subir, processar tudo e te dar o projeto para editar, tá legal? Bom, pessoal, então depois que o Sketchfab acabar de carregar, percebam que existem algumas limitações no programa, tá? Na plataforma. Tipo, ele já me avisou aqui que se eu quiser publicar esse modelo, eu tenho que esperar até o dia 6 de julho, porque existe uma limitação de modelos publicados. Na verdade, eles querem vender um plano para você, né? Existem planos que te permitem fazer mais coisas no modelo, colocar mais interação, publicar maior quantidade, enfim. Eu vou mostrar para vocês só como a gente configura esse modelo. Aqui você colocaria o título, uma breve descrição, a categoria desse modelo, adicionaria tags para busca, né? E aí você vem aqui em Edit 3D Settings e o que ele vai fazer, ele vai abrir o editor, na verdade, do Sketchfab para a gente navegar pelo modelo, tá? Então, esse aqui é o nosso modelinho, beleza? E a gente tem abas aqui, né? Então tem aqui ó, cena, algumas opções. Vamos trabalhar algumas opções aqui, ó. Field of View, você tem aqui a profundidade da câmera, né? A distorção da câmera, da lente da câmera, né? Você tem aqui o background, vamos trocar a cor do background. Vamos pôr uma imagem aqui, tem algumas imagens ó, do próprio Sketchfab, né? Próxima janela você tem a iluminação, ó, liga a iluminação. Se você clicar o Alt e girar, ó, você movimenta, posiciona as luzes, dá para pegar luz por luz, mexer na cor, na intensidade. Tá? O Alt, eu costumo deixar a iluminação meio de frente, né? Aqui vai ter o recorte do modelo, né? Se quiser liga as sombras no chão, né? Ele projeta a sombra num piso aqui, invisível, né? E aí você tem os materiais.
Os materiais, ó, eu esqueci de renomear todos, mas perceba que nessa hora que vai ser útil você ter renomeado, tá? A casquinha, então, eu já vou usar aqui a opacidade, vou ligar a opacidade e deixar ela bem quase transparente, tá? Pra gente conseguir ver dentro. Legal, dá uma impressão ali de anatomia, né? Então vamos dar um zoom aqui. Ó, Alt clica, você gira o negócio e o scroll do mouse é o zoom, né? Legal, então vamos fazer uma edição aqui. Essa aqui vai ser a pose inicial. Então eu vou dar aqui um Save View, que ele já vai gerar, na verdade, o thumbnail, a miniatura da imagem, e a primeira câmera, né, da aplicação. E vamos então configurar um pouquinho esses materiais, ó. A casquinha, eu posso ter aqui um pouquinho de reflexo nela, como ela é bem transparente, né? Ó, o brilho mais forte ou mais fraco, né? Você tem aqui o routiness, que é igual no... Ó, vamos deixar assim para parecer que tem algo, sei lá, um plástico em cima, né? Então o routiness seria a dispersão do brilho, né? A rugosidade, né? E aí vamos configurando material por material. Pegar o RNA, dar um zoom aqui no material selecionado. Então vamos lá, o material 1, essa casca em volta. Vamos deixar ela um pouquinho brilhante. Espalhar um pouco o brilho dela. Legal, e aí vamos pegar os outros materiais aqui. Ó, o azulzinho. Bom, ele estava vermelho, tá, meio laranja. Legal, e por último aqui só faltou esse aqui. Esse eu vou trocar totalmente a cor. E pior que eu não sei o que eu fiz ali, que eu dupliquei o material, mas tudo bem. Ficou só um pouquinho diferente, mas tudo bem, tá? Então legal, então acertei o material. Lembra que dá para acertar a luz também, ó. Se você pegar cada uma das luzes aqui, você poderia, por exemplo, ó, diminuir ou aumentar a intensidade dela. Ó, peguei essa aqui. Ok, ó, se você quiser zerar elas antes de começar a iluminar, ó, melhor que você vai enxergar de onde está vindo cada luz. Tá, ele já tem uma luz natural, né, da cena. Então vou deixar ele meio de frente aqui. Se quiser até mudar uma luz aqui, a cor dela. Beleza? Então com isso aqui a gente consegue fazer a edição, né, do nosso modelo, tá? Existe aqui também, aí agora que o negócio fica legal, ó. Você tem aqui o Post Processing Filters, você tem aqui, ó, reflexo, então ele faz um cálculo de reflexo um pouquinho mais aprimorado. Esse SSA, que é o Ambient Occlusion aqui, ó, tá vendo que quando você liga ele dá umas beiradinhas, ó, vou desligar e ligar de novo, nas bordinhas aqui ele dá um sombreado a mais. Você tem aqui, ó, Sharpness, ele dá uma crescida aqui, dá um sharp, né, na imagem. Você tem aqui a vinheta, ó, que é essa bordinha em volta,
tá vendo? Ó? Então ele vai criando um render mais realista ali. Esse bloom, ó, é uma estourada que ele dá nos brilhos, ó, se eu aumentar ele muito aqui, fica até um negócio meio... né, parece que você acabou de acordar de uma anestesia. Então, aqui você consegue controlar isso, tá vendo? O raio desse brilho estourado, a intensidade dele, né? Isso dá uns efeitos de realismo, na verdade, tá? Legal. Então tem algumas... Isso aqui são filtros de pós-processamento, né? Isso aqui, na verdade, vai depender bem também do equipamento que está rodando, tá? Não é qualquer equipamento. Se você abrir no celular, no iPhone, no iPad, vai rodar. Mas você vai ver que no computador, se for um computador muito velho, pode ser que não rode, tá? Porque isso é efeito de placa de vídeo, né? Placa gráfica, enfim. E aí a gente tem, ó, vamos dar um save view aqui, que aí ele já grava isso aqui como thumbnail, né, da aplicação. E as anotações, aí que é o legal. Se eu der dois cliques aqui, ele cria uma anotação. Então eu vou colocar uma descrição aqui, ó. Vírus Corona Covid-19, tá? Aqui eu poderia adicionar uma descrição sobre o vírus corona, tá? Qualquer descrição. Seleciona outro objeto, ó, então o que você faz? Você vem até o objeto aqui, usa aí a navegação, né? Ó, o clique do meio se arrasta, né? Para o lado, aproxima do objeto, dois cliques aqui. Esqueci qual é o nome desse cara. Então esse aqui é o glicoproteína spike S. Então tá? E aqui uma descrição qualquer, tá legal? E aí vamos colocar uma terceira anotação, e aí ele já cria essa barrinha, ó. Você volta para a primeira anotação, você vai para a segunda, né? Então vamos voltar para a primeira, vamos enquadrar mais ou menos aqui, ó. Já vou até entrar com a câmera, né, para ele ultrapassar a transparência ali, né? A casquinha, né? Vamos colocar aqui, ó. Então esse aqui é o RNA, beleza? E uma descrição qualquer. Eu não vou conseguir publicar ele aqui agora, mas porque eu, na verdade, já tenho vários modelos publicados e eu fiz a publicação do exemplo ontem, né, para testar, para dar uma ensaiada aqui para a aula, né? Mas legal, agora a gente tem essas anotações. Se eu voltar aqui, eu vou para a primeira, ó, page down. Eu lembro que na visualização tinha um atalho, não sei se é o próximo, home, mas enfim, você poderia ir navegando de anotação em anotação, ok? E ainda chega na anotação, você ainda consegue girar, né? Legal, pessoal, então vamos... acabei tudo aqui, ó, vou dar um Save Settings. Perceba que você ainda tem também como trabalhar as animações. A gente não viu nada de animação, mas se você tiver coisas animadas no Blender, ele vai reconhecer aqui. E também ele deixa você configurar o player de realidade virtual, tá? Isso aqui, na verdade, ó, seria como que você quer ver isso em realidade virtual, tá? Eu, na verdade, vamos deixar ele bem grande aqui. Tá? Que depois eu vou fazer um teste ali na AR, que vocês vão ver que é um clique também, você já abre ele na realidade aumentada, tá? Legal, então vamos dar todos os save settings aqui. E na verdade quando você publicar, como eu não vou conseguir publicar, porque como eu falei, estou restrito aqui, preciso começar a pagar se eu quiser publicar modelos a valer, né? Mas não tem problema, alguns você consegue, se você
usar um por vez, por exemplo, e eu tenho vários, na verdade, publicados já, tá? Eu não sei qual que é a limitação, porque isso é coisa recente aí, né? Conforme as ferramentas vão crescendo, eles vão cobrando mais, né? Mas enfim, eu vou deixar esse aqui de lado, eu vou até deletar esse modelo, nem quero ele aqui. Vou até deletar esse outro que eu tinha também começado. O que me interessa é esse aqui, ó. Vamos abrir ele aqui. Esse é o que tá bonitinho, tá com as informações e foi publicado, na verdade, tá? Mas percebam que se você olhar essa aplicação, você já sabe tudo que eu fiz aqui para ela estar rolando, tá? Então você tem aqui, isso aqui é a aplicação rodando, a aplicação final rodando aqui no meu browser, tá? Eu posso navegar entre as anotações. Legal, eu só dei uma trabalhadinha a mais ali nos materiais, né? Gastei um tempinho a mais ali configurando a luz, os materiais. E aí o mais legal aqui é que se você chegar e der um share, por exemplo, ou embed, ó, share, ele vai te dar um link, você clicou no link, você cai nessa página. Ou então você vem aqui, ó, get embed code, é só essa janelinha aqui, tá vendo? Então poderia até colocar o tamanho, vou colocar o mesmo tamanho do Scratch, ó, que é 480 por 360, isso? Né? E vamos pegar esse código click to copy, copiei todo mundo, tá? E aí agora eu vou fechar isso aqui, vou fechar não o Chrome, mas vou fechar isso aqui. Então, por mais uma vez eu vou abrir a minha página HTML, né? E vou jogar lá. Olha lá, mais um frame, tá? Vamos colocar mais um parágrafo aqui também, para não ficar colado um no outro. Salvei. E aí se eu abrir esse HTML, na verdade é aquele negócio, né, pessoal? Eu quando vou fazer um site eu uso o Google Sites. É bem mais simples do que ficar mexendo com um bloco de notas, né? Mas é legal a gente entender a essência, o que a gente está fazendo. Mas o que acontece? Essa janela do Sketchfab, perceba que ela foi incorporada na página, do mesmo jeito que eu tinha o joguinho do Scratch lá, eu tenho agora esse modelo em 3D, eu posso até ampliar ele, tocar em tela cheia dentro do meu site. Olha que legal, olha que interessante. Então eu tenho aí uma aplicação rolando em realidade virtual, tá? Se você tiver um óculos de realidade virtual, você poderia ligar o óculos ou o cardboard, ó, perceba que ele tem o atalho para ver em VR. Você poderia só abrir do celular, colocar o celular dentro do seu cardboard e executar isso aqui, tá? E inclusive no aplicativo do Sketchfab, que é o que eu vou mostrar a seguir, a gente consegue ver isso daqui até em realidade aumentada, tá legal? E aí você tem aqui as anotações, navega, é o page down mesmo, ó, ele vai para a próxima anotação, né? Se tiver alguma animação, você pode usar animação também, algum processo de animação, né? Legal? Então vamos ver então como que isso aqui vai abrir no aplicativo do iPhone, por exemplo. Eu tenho um iPhone 11, né? E eu gosto do iPhone 11. Na verdade, do 10 para cima, esses aparelhos têm recursos incríveis aí para rodar realidade aumentada, tá? Então eu só comprei um iPhone 11, na verdade, por causa dos recursos de realidade aumentada. Mas abre em qualquer aparelho esse aplicativo do Sketchfab. Eu não sei se funciona todos os recursos, tal, não sei como que é em todos os aparelhos, né? Mas legal, já temos aí, ó, percebam que em pouco tempo você aprendeu a criar uma página com jogos interativos, aplicações interativas, até a coisa mais sofisticada aqui, uma realidade virtual, algo em 3D, super interessante, né? Vamos então ver a aplicação rodando em realidade aumentada a partir do aplicativo do telefone celular do iPhone, tá? Tem que entrar na loja da Apple Store, baixar o aplicativo do Sketchfab e fazer o seu login, e aí você vai conseguir ver qualquer modelo em 3D, tá legal? Visualizar
qualquer modelo. O que eu vou fazer, na verdade, é entrar no meu próprio modelo, na minha galeria e visualizar isso aqui em realidade aumentada. Então vamos lá, vamos ver. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com o meu iPhone, tô rodando no iOS 13, tá? E eu tenho aqui o aplicativo do Sketchfab instalado. Eu baixei ele da App Store de graça, tá? E aí eu tô logado também, tô com a minha conta. Você consegue ver a sua See My Profile. Eu consigo ver os meus modelos publicados, né? Então, se eu entrar em algum modelo aqui, por exemplo, no vírus, percebam que eu consigo pelo celular mesmo, por exemplo, navegar. Vamos deixar ele em tela cheia aqui. Então eu consigo fazer a mesma coisa que eu fiz pelo computador, né? Consigo navegar pelo modelo. Percebam que parece que a aplicação fica até mais legal, né? Até mais suave, né? Mais rápida parece, né? Mas legal. Tenho aqui então o meu modelo 3D funcionando, as interatividades, né? Se eu quisesse colocar animação, ia estar tudo rolando aqui. Por aqui eu consigo clicar no botão aqui em cima do cardboard. Se eu tiver um cardboard, eu ponho o óculos dentro e eu consigo enxergar isso em VR. Cardboard eu vejo que ele não abre direito aqui no iPhone. Eu não sei se é o iPhone, não sei qual que é. Mas vamos, ao invés de ver o cardboard, vamos ver ele em realidade aumentada. O cardboard você vai colocar, você vai ficar naquele mundo escuro, só vai aparecer o vírus na sua frente, né? A realidade aumentada, ó, percebe que ele pede para você virar até o celular, né? E a realidade aumentada ele vai usar a câmera, ó. Então eu tô filmando o que eu tô vendo aqui, ó, tô filmando minha mesa aqui, né? E aí quando você clica em cima da mesa, ó, você dá um toque, você pode até usar o pinch aqui, os dois dedos, para posicionar o objeto, ó, girar ele aqui, ok? E aí eu consigo explorar esse objeto, ó, eu estou aqui na tela do computador, né? E aí eu consigo explorar esse objeto usando a câmera do celular, né? Também é uma maneira muito interessante de fazer uma dinâmica aí com os alunos, tal. Se você tirar um print aqui, ó, já era, você tem uma foto guardada da aplicação rolando, né? Então dá para você criar uma série de ideias aí a respeito, né? Então é isso aí, galera. Então espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham curtido aí esses ensinamentos, né? Como criar um modelo em 3D, como publicar ele no Sketchfab e até como visualizar ele de um aplicativo em realidade aumentada. Percebam que com isso que eu ensinei, vocês conseguiriam fazer a primeira realidade aumentada de vocês também, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! E lembre-se que se você quiser se aprofundar na ferramenta, no Blender, ou quiser que o seu aluno assista o curso de Blender, conheça a ferramenta mais a fundo, acesse o meu curso completo de Blender, onde eu ensino a ferramenta passo a passo, atalho por atalho, criamos juntos vários projetos. E se você quiser se aprofundar no uso de scripts, expressões matemáticas e fazer programações de ferramentas para o Blender, eu sugiro que você aprenda a linguagem Python aplicada ao Blender, que é outro curso que eu tenho. Basta você acessar o meu site para conhecer, beleza?